Olá, meus irmãos de doutrina, espero que todos estejam bem. É necessário que permaneçamos nos cuidando. E é desta maneira, enquanto permanecer este quadro, que nós vamos nos comunicar, que nós vamos conversar, que nós vamos trocar ideias sobre essa doce e magnífica doutrina que nos instrui, nos consola e nos traz conhecimentos sobre o nosso passado e o porquê hoje estamos neste mundo de provas e expiações e por que estamos aqui. E como vamos falar e tratar de espiritualidade, vamos neste momento elevar o nosso pensamento ao alto, até o nosso Criador, até os bons espíritos, e pedir que eles venham nos instruir, que tornai-nos dóceis e que nós aceitemos os seus bons conselhos, que afaste de nós todo o pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, que eles nos inspirem a indulgência e a benevolência para com todos os nossos semelhantes, os presentes e os ausentes, os amigos e os inimigos, que nos permitam e nos promovam, enfim, que os sentimentos dos quais estejamos animados, reconheçamos neles a salutar influência da espiritualidade que nos guia, nos governa, hoje e sempre. Que o Pai Maior permita que nós encontremos luz e conforto neste momento. Que assim seja. Reza uma lenda que duas cidades ficavam uma ao lado da outra, a dividi-las apenas uma colina íngreme, pela qual se acessava um lado ou outro pela única estrada que as ligava. E certa feita, já passado o inverno, num dia em que não se esperava uma mudança tão drástica no tempo, eis que uma violenta nevasca se forma e acontece. Ficam presos no trânsito 4 veículos que por ali transitavam e seus ocupantes. E eles, sem terem para onde ir, nem como dali sair, de repente percebem uma luz, é um foco de fogo, de uma pequena fogueira, que eles percebem dentro de uma gruta. Como não há outra alternativa, o melhor a fazer é se abrigar nesta gruta e ficar perto do fogo. E para lá se dirigem. E lá descobrem que um morador das cercanias, que conhecia aquele refúgio, lá fora se abrigar. E ele recolhera lá dentro os restos de madeira e lenha que encontrou, e com essas sobras ele fez uma fogueira para se aquecer. E todos sentaram em torno daquela fogueira e se aqueceram. Mas de repente, como o socorro não vinha, eles perceberam que seria necessário buscar mais lenha, que se encontrava à disposição em grande quantidade do lado de fora da gruta. Mas participavam daquele grupo um agente público, um juiz de direito, um cientista, um comerciante e este morador das cercanias. E o agente público, se dirigindo aos demais, pediu que alguém precisaria buscar lenha lá fora. Mas como nenhum deles tomava a iniciativa, ele se dirigiu ao juiz
perguntando se havia alguma lei que se aplicasse naquele momento para que ele determinasse quem fosse lá fora buscar mais lenha. Ao que o juiz de direito respondeu que não havia nenhuma lei que ele se lembrasse naquele momento que determinasse isso, mas que talvez a ciência pudesse explicar ou encontrar uma maneira ou uma fórmula para que eles encontrassem entre eles quem fosse buscar a lenha. O cientista respondeu que ele não podia se preocupar com isto nesse momento, que a sua atenção estava voltada a encontrar uma explicação para este fenômeno que ocorrera, esta neve tão forte, essa nevasca tão repentina, quando não havia nenhum registro de outra ocorrência, e ele precisava pensar e rebuscar na sua memória o que poderia explicar o que estava acontecendo. E como o comerciante que ali estava junto a eles poderia ter melhores condições de buscar lá fora a madeira que necessitavam, pois sabia a qualidade da madeira que precisava, o tamanho, a forma, tudo isto, pelo seu conhecimento, pela sua prática, pela sua experiência, poderia para ele ser uma tarefa mais bem colocada. E o comerciante respondeu que ele não poderia e não iria lá fora, porque ele já tinha cumprido com a sua parte. Ele recolhia impostos. E se o cientista, o juiz e o agente público tinham salários, eram oriundos dos recolhimentos que ele fazia. E, portanto, ele não precisaria ir lá fora agora ainda buscar lenha para aquecer aqueles a quem ele já pagava os salários. E se alguém deveria buscar, era o morador das cercanias, que conhecia melhor a área. Ao que este respondeu: eu já fiz a minha parte. A primeira fogueira fui eu que acendi. Fui eu que recolhi os restos de madeira que encontrei aqui dentro. Foi graças ao fogo que eu acendi que vocês chegaram até aqui. E digo mais, se há impostos recolhidos, fui eu quem os paguei, porque o comerciante apenas repassou o imposto que estava embutido nos produtos que eu consumi. E desta forma, discutindo quem seria e quem faria e quem sairia, quando se deram por conta, era noite fechada e eles não tinham mais como ver aonde buscar a madeira. E ali ficaram, sentados, vendo o fogo apagar. E foi ali sentados também, que no dia seguinte, uma equipe de socorristas os encontrou. E o chefe da equipe de socorristas anotou em seus relatórios que ali haviam sucumbido 5 pessoas, muito provavelmente graças ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade de cada um deles, pois entendiam que nas suas posições não precisavam fazer nada um pelo outro. Esta lenda, essa história, me lembra muito a situação que nós estamos passando. Esta pandemia, quando tudo parecia se encaixar tão bem, como todos dizem, parecia que teríamos um ano muito bom, tão bom como há muito tempo nós não víamos. E de repente,
do nada surge um vírus desconhecido e causa toda esta questão que nós estamos enfrentando. E vemos muitas situações de dificuldades, de falta de alimentos, de falta de bens de higiene pessoal, entidades sendo socorridas e tendo que ser socorridas, famílias precisando de apoio e de amparo, desemprego acontecendo. E aí nós nos voltamos para aquilo que a doutrina espírita nos traz. E lá na questão 643 do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma questão que se aplica bem a este momento. A pergunta que Kardec faz à espiritualidade é: haverá quem, pela sua posição, que não tenha possibilidade de fazer o bem? E a espiritualidade responde: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível e todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Ora, e há momento em que é mais necessário praticar o bem do que agora? Por isso, nós espíritas devemos ser reconhecidos por consolar os aflitos, ainda que nós estejamos dilacerados pela aflição. Dividir com simpatia as nossas penas, ter compaixão das misérias dos outros, restabelecer a paz nas mentes perturbadas, ocupar-se de fazer o bem no sentido mais amplo da palavra, a fim de eliminar, ou ao menos aliviar, as consequências e privações de todos, porque a nossa instituição foi exclusivamente criada para servir a toda a pátria e ao gênero humano. Aceitemos realmente a dor no exemplo da natureza, que para promover a subsistência do homem, alimentando-o e amparando-o, padece constantes dilacerações, pois nós sabemos que para se transformar em sementeira proveitosa, o grão precisa morrer aquecido pelo solo para ressurgir como uma planta que alimenta, que traz sombra, que traz abrigo. Para se converter a espiga em farinha, ela precisa aceitar ser dilacerada pela dura pedra que a moe e tritura. Para dar-se em pão abençoado na nossa mesa, a farinha aceita ser levada a temperaturas elevadas e transformar-se no pão nosso de cada dia. Para servir no levantamento do edifício, toda a pedra sofre a dura pressão do martelo, seja no seu molde, na moldação, ou na própria colocação. Para oferecer-se em brilho e beleza, o seixo bruto precisa ser aprimorado. Para contribuir ao nosso progresso, todo o metal precisa sofrer as injúrias que o fogo lhe traz. Portanto, não temamos a dor na escola da vida. Vamos, ao contrário, recolher em silêncio as bênçãos
de que ela se faz emissária. Não nos enganemos com as aparências, imaginando que a dor é castigo e que o sofrimento deva ser perene. Quando nos virmos no usufruto desta ou daquela promoção, atento às circunstâncias do mundo e às imposições em que a existência nos condiciona, vamos sempre escolher a senda da abnegação, o caminho da abnegação, em auxílio dos outros, porque o Senhor nos ensinou, em espírito e verdade, que somente a preço do esforço máximo pela vitória do bem, com o esquecimento de todo o egoísmo, é que escalaremos o monte da paz com a nossa própria renovação. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 12, nós encontramos: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso é necessário que eles se esforcem para largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria, assim, a mulher adúltera, como também ao criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, ele fugiria envergonhado e ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria, e ficais bem certos disto. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa, no seu reino, o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão os pés as mais sensatas aflições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. E por aqui, e com isto, nós vemos a grande importância que tem a caridade, o convite a sermos caridosos, uma vez que, sem a caridade, não há sequer segurança na sociedade. Sem a caridade, os laços sagrados da família não merecerão respeito. A desordem pode se instalar. É isso que o texto nos traz. E se nós nos comportássemos como os 5 elementos que foram para a gruta, tentando salvar-se, mas sempre pensando que pela sua vaidade e pelo seu egoísmo, o compromisso era sempre do outro. Era o outro que precisava fazer aquilo que cada um precisava fazer por si mesmo, que era buscar a salvação do corpo físico, para não perecerem no frio da maneira como pereceram.
A nós fica esse grande convite. Nós estamos passando por uma situação em que provavelmente o Criador tenha nos colocado a fim de nos testar, para vermos da nossa vontade de ajudar ao próximo, do nosso cumprimento do compromisso de sermos benevolentes, caridosos e fraternos para com todos. Ele nos traz esta oportunidade das maneiras mais diversas, das formas mais distintas. Nós precisamos entender o convite, nós precisamos entender a oportunidade. E hoje e agora nós estamos vivendo um período e um momento em que isso se faz, talvez mais do que nunca, necessário a prática da caridade indistintamente, sem pensar, sem se atrelar a eu ter cumprido os meus deveres, a eu não ter contribuído para esta situação, a eu já ter feito antes aquilo que agora precisa ser feito pelos outros. Não repassar o compromisso, mas levantar a bandeira da caridade, empunhá-la e desfraldá-la por todos e para todos, não importa de que forma, mas todos neste momento precisam de ajuda e precisam também ajudar. E todos nós temos condições. É isso que o livro dos Espíritos, na questão que eu tratei, fala. Todos nós temos as condições. E neste momento, agradecidos por termos tido a oportunidade de estarmos nos vendo, ouvindo sobre a doutrina, tratando deste sentimento, deste ato tão digno que nos traz a salvação, que é a caridade, pois é um dos lemas mais fortes do Espiritismo, a afirmação de que fora da caridade não há salvação. Neste momento, agradecidos, vamos nos voltar aos nossos bons espíritos, agradecendo a eles por terem estado conosco, nos intuindo e nos protegendo. Nós lhes rogamos ainda que venham nos ajudar a pôr em prática todas as instruções que eles nos deram ao longo de toda a existência da humanidade e fazer com que nossos lares sejam abençoados e protegidos e que cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem, na prática do amor ao próximo, na prática da caridade, da benevolência, indistintamente para com todos os nossos irmãos. Que assim seja.